Continuando então nossa aula 1 a respeito de água, surge então uma pergunta. Como a água então se comporta quimicamente e termodinamicamente frente às moléculas polares e apolares? Isso é importante demais, gente, para nós entendermos a respeito de biomoléculas e novelação dessas biomoléculas, tá? Veja, vamos pegar uma molécula primeiro polar, cloreto de sódio. Se eu pegar um salzinho e colocar na água, eu sei que ele se dissolve muito bem, se mistura homogeneamente com a água. Qual a explicação química e termodinâmica para isso, Wesley? Há uma explicação? Sim. Veja, o cloreto de sódio, pegando como exemplo, é um retículo cristalino extremamente organizado, mas muito organizado mesmo. A sua vizinhança, ele para mim é um sistema, e a sua vizinhança está aqui, ó, com água desorganizada. Imagina aqui cheio de água de forma desorganizada. Então o cloreto de sódio, ele tem uma baixa entalpia e a sua vizinhança uma alta entalpia. Beleza. O que é que acontece? Quimicamente explicando, quando coloca cloreto de sódio na água, o sódio se separa do cloro. As cargas então se separam. Quando há essa separação, as pontes de hidrogênios que existiam na água aqui começam a se desfazer. Mas, no entanto, quando ela se desfaz, é recompensada pela interação que ela vai fazer do sódio com a molécula de água que está ao redor e com o cloro, que vai ter muita molécula de água ao redor dele. Ou seja, imagine várias moléculas de água fazendo ponto de hidrogênio. Separou o cloreto de sódio, boa parte dessas ligações se desfazem, mas ela começa a interagir. Por exemplo, a região que é ligeiramente negativa da molécula de água começa a interagir com o sódio. E aí começa a ficar ao redor várias moléculas de água interagindo, compensando as pontes de hidrogênio que foram perdidas, formando a chamada camada de solvatação. Já o cloro aqui é o mesmo jeito. A única diferença é, se ele é negativo, a parte da água que ele vai interagir é com o hidrogênio, que tem carga ligeiramente positiva, formando uma camada também de solvatação. Isso é uma explicação química. Termodinamicamente, o que pode falar o que acontece é: o cloreto de sódio, então, quando é colocado na água, ele estava organizado. Mas quando chega na água, então ele começa a se desorganizar, aumentando, né, a desordem. Se aumenta a desordem, então aumenta a entalpia, não é verdade? Então, se ela aumenta a entalpia, a sua vizinhança que está cheia de água diminui a entalpia, fica mais organizada. E realmente, as moléculas de água estão organizadas. Essa é a explicação termodinâmica. Na sequência, eu queria falar dessas duas moléculas que nesse caso são apolares. Falei de uma polar, agora vou falar dessas duas que são apolares. O oxigênio é apolar porque é formado pelo mesmo elemento químico, né? Então é apolar. O gás carbônico também é apolar porque, se você olhar essa ligação entre carbono e oxigênio aqui, o mais eletronegativo é o oxigênio, o vetor então aponta para cá, em termos de sistema vetorial. Entre o carbono e o oxigênio é mais eletronegativo, o vetor para lá. Resultante vetorial é igual a zero, é igual o cabo de aço. Você puxando de um lado e do outro, com a mesma força, não vai sair do lugar. A molécula aqui é apolar, as duas. Sendo assim, surge uma pergunta. Duas. Como existe então, gente, oxigênio e gás carbônico na água dos rios e mares? Veja, a água não é polar, gás carbônico e oxigênio é apolar. E nós sabemos que polar dissolve polar, apolar dissolve apolar. Não o contrário. Você não vai ver um polar dissolvendo um apolar. A água não dissolve o óleo. E melhor ainda, como então é transportado o oxigênio no sangue, uma vez que o oxigênio é apolar e o sangue, que tem muita água, é polar? Como é que resolvemos então este problema? Veja, explicação bem simples. Vamos falar primeiro do oxigênio, que é apolar. Aqui eu tenho uma demonstração de uma nuvem eletrônica da molécula de oxigênio. É bem simétrica, né? A nuvem eletrônica para um elemento e para o outro elemento. A molécula é apolar. Mas, no entanto, quando esse oxigênio se aproxima de uma molécula polar, que nesse caso a água, como a água tem dois pares de elétrons não ligantes aqui, ela induz uma polaridade temporária na molécula de oxigênio. Como ela faz isso? Simples. Como aqui eu tenho um par de elétron livre, né? Dois pares de elétrons livres, o que acontece? Como ele é negativo, ele empurra a nuvem eletrônica do oxigênio para lá, falando de uma forma grosseira para facilitar. Então aqui eu tenho mais concentração de elétrons, tornando a região ligeiramente negativa, e aqui é a menor concentração de elétrons, ligeiramente positiva. A molécula então passa a ser temporariamente polar.
E o nome dessa interação é interação intermolecular do tipo dipolo induzido. Dipolo induzido. Por isso que a molécula de oxigênio se dissolve na água. Não é à toa que em períodos muito quentes, o que acontece é que a agitação das moléculas de água aumenta lá nos lagos, e às vezes o distanciamento entre elas aqui é muito grande, não fazendo esse dipolo induzido, o oxigênio voltando o que era, e é liberado o oxigênio desses lagos. E liberando esse oxigênio desses lagos, os peixes então sobem tentando buscar o máximo de oxigênio que ele puder, né? Então, isso é bem comum. E com gás carbônico, Wesley, como você me explica? Bom, o gás carbônico que tem lá no nosso corrente sanguínea, eu falo a vocês que ele, boa parte dele tem que ser transportado, não pode ser transportado na forma de gás. Como ocorre então? É muito simples, vou falar de uma forma grosseira porque vai ter aula para a gente explicar de uma forma mais detalhada, tá? O gás carbônico então entra por difusão facilitada nas hemácias. A anidrase carbônica faz com que ele reaja com água, formando ácido carbônico, que é H2CO3. Como o ácido carbônico é um ácido instável, ele libera o hidrogênio, formando um íon carbonato. Esse íon carbonato, então, com hidrogênio, é transportado via corrente sanguínea, sangue venoso, para os pulmões. Chegando nos pulmões, o que acontece? O hidrogênio reage com o íon carbonato. Estou falando de uma forma grosseira, que nós vamos ter aula para detalhar como é o processo, tá? Formando ácido carbônico. Esse ácido carbônico é quebrado, liberando água e gás carbônico. E esse gás carbônico é liberado, então, dos pulmões por hematose. E o oxigênio, Wesley? Bom, o oxigênio tem que ser transportado ligado com quem? Com a hemoglobina, com o ferro da hemoglobina, formando, então, um óxido de ferro 3 ou óxido de ferro 2. Depende da reação que esteja ocorrendo. Mas forma um óxido de ferro, tá? Que é a união do oxigênio com o ferro. Não é transportado na forma gasosa também, não. Bom, falando agora de uma molécula então anfipática, Wesley, que tem uma parte polar e uma parte apolar. Como a água se comporta? Simples. Fosfolipídios, amarelo, uma cadeia carbônica apolar, e a cabeça, né, que tem um fosfato polar. Como é que se comporta? Muito simples. Vamos ver como é que se comporta quimicamente e termodinamicamente. O que acontece é, quando é jogado isso aqui na água, essa estrutura, as moléculas de água começam a se ordenar ao redor da estrutura polar. Então ela se ordena aqui, fica organizado, diminuindo a entalpia. Mas, no entanto, a sua vizinhança aumenta a entalpia. Essa estrutura nós chamamos de gaiola, que é como se fosse uma forma de proteção. Como tem várias moléculas de fosfolipídios, a tendência é esses fosfolipídios então se encontrarem. Por quê? Como a entalpia da vizinhança está muito alta, desorganizada, a tendência é, por probabilidade, juntando esses fosfatos, esses fosfolipídios, ao ponto de organizarem, deixar eles tudo organizado. Às custas de quem? Da vizinhança, que vai desorganizar. Então a molécula de água se organiza ao redor de compostos apolares, ou de regiões apolares de moléculas, como uma gaiola, aprisionando esses compostos. Assim, por fim, acaba formando uma micela, que é uma estrutura organizada, à custa da desorganização da vizinhança, que é a água que tem ao redor. Aqui a interação é hidrofóbica, porque são compostos apolares, só que as cabeças começam a interagir quimicamente com a molécula de água, porque tem característica polar. E quanto um enzima e um substrato, tem explicação? Muita, e é muito importante a gente compreender essa explicação. Veja o que acontece. Eu tenho uma enzima aqui e aqui eu tenho um substrato. A enzima tem que agir no substrato. E como ocorre então essa interação? Veja, o que acontece sempre isso no meio aquoso, a molécula de água, gente, vai estar ordenada ao redor da enzima. Por quê? Ao redor da enzima tem carga positiva, tem carga negativa. É tanto se você for acompanhando aqui, o vermelhinho está para baixo, o vermelhinho está para cima. Por quê? Porque nesse caso ele está para baixo aqui, porque provavelmente a enzima tem carga aqui negativa interagindo com a carga positiva da água. Aqui ele está voltado para cima, porque tem carga ligeiramente negativa a água, interagindo com a carga positiva da enzima, e assim sucessivamente. Logo, ele está totalmente ordenado, a molécula de água está ordenada na enzima, mas também está ordenada ao redor do substrato, às custas da vizinhança que está desordenada. Aqui está diminuindo a entalpia, já a vizinhança, a entalpia está alta. O que é que acontece na sequência? Que o substrato tem que encontrar com a enzima. O que acontece na sequência é, ao redor, eu tenho uma desorganização da água, tudo bem? Mas, no entanto, essa região que está organizada, acontece que elas vão
Então, saindo de forma organizada de quem? Do local, do sítio catalítico da enzima. Vai saindo, né, de forma organizada. Se ela vai saindo mesmo de forma organizada, o que é que acontece? Se ela está saindo, ela de certa forma está aumentando a entalpia. Em contrapartida, enzima substrato está diminuindo, é tanto que eles estão ficando organizados. E isso empurra termodinamicamente a enzima para o substrato para a enzima. Então a saída da água organizada entre o substrato e a enzima favorece a formação do complexo enzima-substrato. Aí nós falamos agora das interações fracas cruciais para a estrutura e a função de macromoléculas. Quem são elas? Vamos lá, que até agora nós aprendemos. É importante a água para os compostos biomoleculares, por quê? Ponte de hidrogênio é importante, como nós já vimos que elas fazem trifon, muito importante por vários processos que nós já explicamos. Interação iônica. Peraí, Wes, interação iônica é aquela ligação iônica que eu aprendi lá no ensino médio? Sim, mas eu aprendi no ensino médio que interação iônica é entre moléculas, entre metal com não metal. Gente, não é bem assim não. Veja, eu tenho um grupo aqui, um amônia. Carga positiva e é não metal. Tem um ácido carboxílico, carga negativa e é não metal. Carga positiva com negativa, até onde eu sei uma interação iônica, uma ligação iônica, sim. Isso é comum nas moléculas, lá nas proteínas, é bem comum esse tipo de interação para formar a estrutura terciária de proteínas. Mas também há a possibilidade de carga repulsiva. Amônia e amônia, positivo e positivo, ocorre repulsão eletrostática. Eu tenho também interação hidrofóbica, que é de suma importância para alojar substrato no sítio catalítico de enzimas. E as interações de Van der Waals, que é essa aproximação dessas moléculas. Repara comigo, que bacana essa figura. Eu tenho aqui uma cadeia polipeptídica formada de aminoácidos. Olha nessa região, eu tenho um aminoácido aqui que eu tenho nesse aminoácido a estrutura, no radical, um ácido carboxílico com carga negativa, porque desse protonol liberou o hidrogênio. Já do outro lado, eu tenho um aminoácido, quem está livre é um grupo amina, com carga positiva. Carga positiva com negativa, eu tenho o quê? Ligação iônica entre compostos, não são metais não, são ametais. Ponte de hidrogênio importantíssimo, que nós falamos, interagindo dois aminoácidos aqui, um aqui, outro aqui. Ponte de sulfeto, outra interação importantíssima. E as interações hidrofóbicas, gente. Eu tenho aqui um anel benzeno, que é totalmente apolar, e eu tenho também essa cadeia carbônica aqui, que também é totalmente apolar. A interação é hidrofóbica. A interação hidrofóbica é de suma importância para estabilizar a estrutura terciária e quaternária em proteínas. Bem como para manter unidas as fitas de DNA, hein? E para fechar a nossa aula, eu não poderia deixar de passar, tudo isso aqui, Wesley, como é que eu posso explicar em sistemas biológicos? Vamos lá. Eu tenho umas proteases do HIV. Bom, o RNA do vírus, ele é traduzido lá na célula. E aí forma uma cadeia polipeptídica. Vamos imaginar um colar de pérolas. Cada pérola é um aminoácido. A cadeia toda chama cadeia polipeptídica, aquele colar cheio de pérolas. Só que aquele colar ele tem que ser hidrolisado, ele tem que ser quebrado para formar quem? O capsídeo do vírus do HIV. E quem quebra aquele colar é uma enzima chamada aspartilprotease. Só que ela, para fazer o trabalho dela, ela precisa de água. A água vai ser de fundamental importância para isso. Como vai ser de fundamental importância? Acompanha comigo aqui com muita calma, para fecharmos nossa aula. Em azul, eu tenho uma enzima. No sítio catalítico da enzima, eu tenho um aspartato protonado com ácido carboxílico aqui, mas essa região está protonada, está com hidrogênio. Mas também do outro lado eu tenho um aspartato, mas já sem o hidrogênio, com carga negativa. Olha no meio quem está aqui, uma molécula de quê? De água. E na molécula de água nós sabemos que tem dois pares de elétrons não ligantes, está representado em vermelho. Por ele ter esses pares de elétrons não ligantes, eu posso falar que a molécula de água ela é nucleofílica, é rica em elétrons em relação ao carbono da cadeia polipeptídica dessa ligação peptídica. Aqui eu tenho uma ligação peptídica. Esse carbono é eletrofílico. Por que eletrofílico pobre em elétrons, Wesley? Poxa, gente. Eu tenho o nitrogênio e o oxigênio que é muito eletronegativo. O coitado do carbono ele fica com a carga residual positiva, pobre em elétrons. O que é que acontece então por ele estar pobre em elétrons? O oxigênio aqui, que é nucleofílico, se aproveita, que é da molécula de água, faz um ataque chamado ataque nucleofílico. Nucleofílico no eletrofílico. Ataque nucleofílico no carbono.
O carbono desestabiliza, então, perde a ligação π, tem uma dupla ligação. Alfa e sigma, perde a sigma, que é fraca, uma ligação fraca. Quando ele perde essa ligação, ele passa a ter uma carga negativa, ó. E aí possibilita, então, ele fazer ponte de hidrogênio com aspartato 25, que está aqui, ó. Em contrapartida, esse oxigênio agora, como fez o ataque no carbono, se liga com o carbono, ó. Então, como se a molécula de água se ligasse aqui, isso passasse a fazer ponto de hidrogênio. Tá? Tudo bem até aqui? O que é que acontece também? Há uma perca do hidrogênio da água. Por quê? O aspartato faz um ataque também aqui nesse hidrogênio, tirando e protonando. Então a molécula de água fica dessa forma. Então agora eu tenho um complexo formado. Enzima, água e ligação peptídica. Só que é um complexo estável. Por que instável, Wesley? Porque tem uma carga negativa gigante que vai fazer um ataque na própria ligação entre carbono e oxigênio. E quando faz esse ataque, permite quebrar a ligação peptídica, saindo então esse aminoácido, ou peptídeo que tem aqui, e o outro aminoácido, outro peptídeo que tem aqui. Saindo então, deixando o sítio catalítico vazio para a entrada de outro peptídeo. Olha, voltou o que era antes. Ó. Por isso que na reação enzimática, a enzima ela não é consumida, ela volta o que era antes para fazer outro trabalho, voltou o que ela era. Mas toda essa reação dependeu de quem? De uma molécula de água para ocorrer. Senão não ocorreria. Então, pessoal, finalizamos agora nossa primeira aula sobre água, tá? A segunda parte da aula. Eu agradeço a atenção de vocês. Desculpe alguns termos que eu ter confundido, mas já fui corrigindo, né? Porque eu tenho que ficar olhando aqui o celular, mas enfim. As dúvidas podem tirar lá no grupo do WhatsApp. Quem está assistindo o vídeo, por favor, siga lá no Instagram, prof_Wesley Santana. E lá no perfil, você pode apertar no perfil um chat lá, que vai direcionar para um grupo de WhatsApp, que nós temos para tirar as dúvidas sobre o nosso curso de Bioquímica de Biomoléculas, que são 11 aulas. Lá serão tiradas dúvidas e com direito a certificados no final do curso. Depois desse módulo 1, que é de Bioquímica de Biomoléculas, nós vamos para o módulo 2, que é sobre metabolismo. Muito obrigado e até amanhã.